Essa imagem, vou pedir para o nosso DTV, o Danilo, deixar a imagem do avião de Jair Messias Bolsonaro, decolando perto das 14 horas, pouco depois do presidente ter feito o seu último pronunciamento. Essa aeronave que está levando Bolsonaro até Miami, 8 funcionários da segurança viajaram com o presidente. E aí, agora, há 9 minutos, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acaba de postar esse vídeo que você vai ver aí na sua tela. Lula acabou de fazer essa postagem nas redes sociais dele. Olha aí, ó, tem um carro adesivo do Bolsonaro, um tchau, e em seguida começa um número que viralizou, chegou a ficar no número 1 das músicas mais tocadas no Brasil, segundo a plataforma Spotify, no segundo turno. É uma música que se popularizou pelo refrão "Tá na hora do Jair ir embora". Foi o vídeo que Luiz Inácio Lula postou. Esse clipe na íntegra aí, até o final, são 3 minutos de vídeo. A gente, claro, né, não vai postar aqui a música, mas o vídeo você tá indo aí, o que mostra um pouco do clima, né, entre esses dois competidores. E, claro, Lula nas redes sociais está fazendo um aceno, tanto à esquerda, que vem criticando, chamando a viagem de Bolsonaro de fuga, quanto também uma provocação à direita, que se mostrou decepcionada, uma parcela expressiva, inclusive de comunicadores bolsonaristas radicais, né, que lamentaram o teor da fala do presidente. Então vem aí essa provocação que começa com esse tchau para um carro adesivado com o número de Bolsonaro na campanha, e em seguida o clipe da música, né, "Na hora de Jair ir embora", né, tá na hora do Jair ir embora, foi o que postou Luiz Inácio Lula da Silva. Antes da gente seguir com, claro, o nosso espelho aqui, a nossa ordem normal, eu vou pedir para colocarem aqui quem já está a postos. A Thaís, eu estou vendo que já está prontinha aqui. Vem para cá comigo a Thaís e o Nakagawa. A gente vai falar um pouco sobre esse contraste, né? A saída de Bolsonaro, o tom do discurso do Bolsonaro e essa postagem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. As coisas estão aí nesse pé, digamos, né? Ainda parece que no calor. Bolsonaro externou certo abatimento, né? Ele chegou a chorar na fala dele, assim, lamenta até hoje muito claramente a derrota na eleição. E essa música, que acabou virando um hit nos estertores aí do segundo turno, foi postada por Luiz Inácio Lula da Silva agora, menos de 1h20 depois do embarque de Bolsonaro para Miami, nos Estados Unidos. Eu começo com o adulto na sala, Fernando Nakagawa. Obrigado pelo adulto na sala, Dani. Boa tarde a você, a Thaís, a todo mundo que nos acompanha. Bom, acho que os últimos dias do presidente Bolsonaro, Dani, como você muito bem mencionou na abertura do jornal, foram dias bastante republicanos, né? Ele assinou atos que, alguns deles solicitados pelo novo governo, pelo futuro governo, e houve ali uma tentativa de, pelo menos no finalzinho ali do governo, de ter uma atitude mais propositiva. O próprio discurso feito mais cedo, o presidente, né, citou alguns assuntos que nós da imprensa profissional, a gente sabe que não são verdade, mas com um tom ali, sabe, propositivo, até onde ele conseguiu ir, sem provocação, sem nenhum tipo de tom que o desabonasse ali, para além das fake news, que algumas ele de fato repetiu. Mas sair do Brasil num momento como esse, puxando pela história aqui, pela minha memória, não me lembro de nenhum presidente da República que vai entregar o cargo fora do país. Me parece muito simbólica esta saída, e também o presidente Lula também não precisa tripudiar dessa história, né? Mas são coisas da política, e acho que resume um pouco o clima, tanto do governo que nos deixa pelo ar neste momento, como do governo que chega. Oxalá que a partir do próximo ano a gente tenha um clima menos de embate, com menos tripudiação, assim, porque isso, num momento como o atual, não é bom para ninguém. Pelo menos eu acho, Dani.
Obrigada, Nakagawa. Thaís, tem uma coisa até de surpresa aqui pra gente. Eu estava acompanhando as redes sociais. Todo mundo que acompanha o 360 sabe que a gente funciona aqui em todas as telas real oficial, né? A gente está na TV, a gente está no celular, a gente está no Prime Video, a gente está no On Demand, a gente está no YouTube e a gente está no Twitter, porque a CNN acredita na distribuição da informação por todas as plataformas. É uma missão mais do que profissional, uma missão de vida nossa e da empresa. E a gente pegou em cima do lance essa postagem do Luiz Inácio Lula da Silva, que, como o Nakagawa bem mostrou, né, externa um pouco esse clima. E eu acho, tá, de certa forma, também espelha como irremediavelmente as redes e a dinâmica das redes e a linguagem das redes invadiu a política. Invadiu a política. Se tinha uma expectativa, né, de que após a eleição as coisas talvez voltassem, isso está ficando meio claro de que não, né? A forma de se comunicar, né, via redes sociais e o que pega nas redes, eu até estava olhando aqui agora o que é trending topic, né, como a gente fala. Então, Jair está aqui, né? Tem gente tanto da esquerda quanto da direita falando, e tem, claro, né, muita ironia sobre a fala do Bolsonaro, né? Tem aí Lula também, claro, tem Miami, que é o destino de Bolsonaro. Todos esses temas estão entre os mais comentados do Brasil. Então, assim, tá, a dinâmica das redes invadiu, de fato, a política e, aparentemente, isso não vai findar com a troca de governo. Pois é, Dani, a gente lembra muito, boa tarde para você, boa tarde para o Naka primeiro e para todo mundo que nos acompanha. A gente lembra muito da eleição de 2018, que veio quando as redes vieram pela primeira vez com essa força, que elas foram muito determinantes para a eleição, elas já nos mostravam ali um novo jeito de comunicar. E aí, para além do que você coloca, de ter invadido a política, as redes continuam sendo um desafio para as instituições. Nesse ano, foi um desafio também para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, o que nos mostra é que a cada nova eleição, essas instituições, principalmente o TSE, a instituição que olha para a eleição, que coordena a eleição, que fiscaliza a eleição, que organiza a eleição, é um órgão que vai ter que olhar com mais atenção para isso. Não estamos mudando, como você disse, havia uma expectativa de que talvez pudesse mudar. Não, a gente precisa olhar com mais atenção, precisa ter um olhar mais atento para essa atuação. Falando especificamente dessa publicação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, talvez ela resuma um pouco aquilo que a gente ouviu de outras pessoas, Dani, em relação ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Desculpa, pode continuar aí, Dani. Não, meu bem, você tá ótima, tá tudo certo. É só pra gente dar uma olhadinha, olha, esse aí é um site, né, é uma open source, né, olha aí como eu tô fina, hein, Nakagawa? Pelo amor de Deus, hein? Musk que não vai gostar, Elon Musk não vai gostar. Como é que é, meu bem? Elon Musk é que não vai gostar. Não vai, ele ficou muito chateado com esse mecanismo. Isso é uma open source, é uma fonte aberta que permite que você mapeie dados de todos os voos, né, de pessoas de interesse, digamos assim, e aí você tem exatamente o trajeto já percorrido pela aeronave do presidente Jair Messias Bolsonaro, que está a caminho de Miami, nos Estados Unidos, Taizinha. E aí é claro que você pode seguir com a sua análise, só para quem está nos acompanhando saber que você está vendo ao vivo a desenvoltura do voo de Jair Bolsonaro. Só para terminar, Dani, acho que essa postagem de Luiz Inácio Lula da Silva, ela resume um pouco o clima que a gente ouviu de outras pessoas, né, de integrantes do Judiciário em relação a esse pronunciamento de hoje. Procurando integrantes do Supremo Tribunal Federal, todas as respostas que eu tive foi: não estou vendo, não estou vendo. E com ministros com os quais eu falei, relatando um pouco como foi o tom, todos eles minimizando bastante, dizendo que a partir de domingo muda-se o governo, muda-se tudo, mas, de certa forma, fazendo uma referência ali que, de fato, o presidente fez aquilo que deveria ter sido feito há algum tempo, reconhecendo a derrota, mesmo que ele tenha feito alguns poucos acenos à sua base, mas todos eles minimizando bastante, principalmente as críticas que Bolsonaro fez ao Tribunal Superior Eleitoral
e até mesmo a formação do novo governo. Gente, ó, deixa eu corrigir uma informação. O plano de voo do Bolsonaro é até Orlando, tá? Orlando, na Flórida, certo? Aí a gente tem o seguinte, a previsão é de que ele pouse em 6 horas e 46 minutos. Bolsonaro tá aqui. Gente, o Uribe tá chegando com uma informação bem boa, trazendo aqui pra gente. A gente tá ajustando, porque hoje o 360 vai usar todos os espaços aqui nos nossos estúdios em Brasília. Para vocês entenderem o que antecedeu essa viagem aí de Jair Bolsonaro, tem 6 horas e 46 para chegar em Orlando. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje, né, pela manhã, por volta ali das 11h15, 11h20. E aí, nesse penúltimo dia no cargo, o Bolsonaro fez uma fala longa de quase 1 hora, né, uma espécie de balanço do governo dele. Em diversos momentos, o presidente trouxe para a gente, né, ali uma espécie de balanço, depois uma espécie de meia-culpa. Em alguns termos, disse que não vou dizer que eu sou o melhor presidente do mundo, mas eu tentei fazer o meu melhor o tempo todo. E Jair Bolsonaro também mandou uma mensagem para as pessoas que estão nas ruas. Ele tentou se desvincular de atos de violência. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não tem culpa, né, por alguém que decida cometer um crime ou deslize. Foi as duas questões aí que ele colocou ao vivo. E Bolsonaro chegou a condenar atos de terrorismo, como a tentativa de explosão de um caminhão-tanque nas imediações do aeroporto de Brasília, às vésperas do Natal, por um militante radical bolsonarista que estava acampado no quartel-general do Exército. Vamos dar uma olhada no que disse o presidente nesse penúltimo pronunciamento hoje de manhã. Nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de um ato terrorista, aqui na região do aeroporto de Brasília. Nada justifica. Um elemento que foi pego, graças a Deus, né, com ideias que não coadunam com nenhum cidadão. Agora, massifica em cima do cara com bolsonarista o tempo todo.